Bom, começando a segunda lista de micros processados, a gente vai fazer agora a lista de displays e botões e vamos começar do primeiro exercício. Primeiro exercício, a gente tem que mostrar os caracteres de 0 a 9 e todas as letras do alfabeto num tempo de 20 segundos. Ou seja, cada caractere vai ter 20 sobre 36 segundos para aparecer. E a gente apresenta ele aqui, ó. A gente só aperta aqui no botão preto para ele reiniciar e ele vai contar os caracteres. Conta. E bom, esse é o primeiro exercício. Bom, agora o segundo exercício dessa lista. O que acontece? A gente precisa de um botão e de um display. A cada aperto no botão, ele vai aumentando o número no display. E quando a gente chegar em 9, a próxima vez que a gente apertar o botão, ele vai voltar para 0. Não há necessidade de voltar a contagem. Explicando um pouco o código. Aqui a gente tem algumas variáveis usadas para guardar o estado anterior, porque a gente vai ter que fazer um detector de subida. Dá para fazer com uma maneira diferente para debounce, só que a gente vai fazer com um detector de subida porque é a maneira mais simples que eu consegui encontrar. Aqui a gente tem a tabela para apresentar no display. Temos aqui só algumas configurações para saída e pull-up e pull-down resistor. E aqui a gente tem o nosso timer que vai controlar o estado, né? Aqui, a cada vez que o nosso timer atingir o bit UEF, ele vai dar um update nos valores, né? No valor anterior e no valor atual. E aqui, se o valor atual for 1 e o passado for 0, né? Então só nesse momento, não quando o passado for 1 também, a contagem vai aumentar. E apresentando aqui no funcionamento dele, que eu já debuguei, é esse botão aqui, ele vai aumentando a cada vez que a gente aperta o botão. Então, bem simples e bem interessante essa parte do detector de subida. O terceiro exercício agora, a gente vai ter de novo o display e agora a gente vai ter dois botões. O que acontece? A gente vai incrementando ou decrementando, dependendo de onde a gente está, a nossa contagem, e quando a gente atingir algum dos extremos, no caso o 9, ou melhor, o 9 mais 1, ou o 0 menos 1, a contagem vai ficar limitada e a gente vai acender o botão não, o LED, que é o LED ponto, né, no cantinho do display. Aqui a gente tem o nosso código, a tabela, novamente um detector de subida, e é isso aqui que vai, mais precisamente, trancar a nossa contagem. A gente está guardando aqui duas variáveis, uma para subida e outra para descida. Caso um for 1 e o outro for 0, ele aumenta. Caso o outro for 1 e o outro for 0, ela diminui. Quando o L atinge, quando o controle atinge 12, a gente vai voltar uma casa e não vai deixar ela passar de lá. Apresentando o circuito, a gente tem aqui esses dois botões. O ponto está ligado, né? Aí assim ele vai para 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 com ponto, e ele não vai mais, ó. Ele fica travado no 9 com ponto. Se a gente vai voltando, ele fica travado no 0. E esse é o terceiro exercício. O quarto exercício, ele consiste em um LED, um display e dois botões. Um desses botões a gente vai usar para determinar quanto tempo a gente quer contar. A gente vai fazer uma contagem regressiva, né, um temporizador. E então, um botão vai determinar o tempo que a gente quer contar e o outro vai iniciar a contagem. Quando a contagem for iniciada, o LED de ponto vai acender e quando a gente atingir 0, o outro LED vai acender. Fica mais fácil de ver durante a demonstração. Então, a gente tem aqui um valor 0 e a gente pode ir aumentando
vamos por 5 segundos. E quando a gente apertar esse botão, o LED de ponto vai acender. E quando a gente chegar em 0, o LED mais à esquerda vai acender. Bom, olhando de novo, a gente vai botar uma contagem de 3. E esse é o quarto exercício. Finalmente, o quinto exercício, a gente vai ter a mesma coisa que no subindo e descendo anterior, no caso, o que a gente subia e descia a contagem. Só que o que acontece? Dessa vez, se a gente apertar um dos botões por 1 segundo, ele vai aumentar a contagem a cada 200 segundos. É mais fácil de entender mostrando. Mas bom, mostrando o código, aqui a gente tem as nossas variáveis para guardar estados, a nossa tabela e alguns timers aqui embaixo. Aqui a gente está guardando as variáveis, novamente passando para o estado atual e para o estado passado. Aquela mesma manha mostrada antes, se um for 1 e o outro for 0, aumenta ou diminui dependendo do botão. E agora aqui, a gente está dividindo em 5 tempos tanto a nossa variável, aquela que é a passada, quanto a atual, né? Então a gente vai fazer que tenha esse tempo de 1 segundo entre elas. E aí é a mesma coisa que acontece com a outra parte do código. E aqui a gente tem o resto do código só para mostrar. O que acontece? Vamos ver. Ó, se a gente só dar uma apertada, ele vai ir aumentando. 8, 9, 0, 1. E se a gente permanecer... só mostrando aqui que a gente dá para descer também. Se a gente permanecer apertado, ele continua contando mais rápido sem a gente soltar. Mesma coisa para baixo. E é isso. Esse é o quinto e último exercício dessa lista.